Então, assim, o Flamengo é um dos favoritos ao título carioca, mesmo poupando, enfim, se movimentando, mas para o Vasco seria até mais do que para o Flamengo. Então, essa é uma questão. Com relação à montagem do time, Dani, assim, a minha opinião é assim, você consegue competir com o Flamengo se você tem homens no meio campo. Porque às vezes você olha para o Flamengo, por exemplo, e vê o Flamengo jogando num 4-3-3 e você imagina assim, eu vou espelhar, eu vou jogar com 3 atacantes, eu vou jogar com um homem a menos no meio, enfim. É assim, isso é uma grande enrascada contra o Flamengo. Porque o Flamengo a gente olha, eles têm velocidade nas beiradas, mas o Flamengo, pela qualidade dos jogadores de meio campo, porque o Pulgar tem qualidade, por exemplo, o De La Cruz tem muita qualidade, o Arrascaeta tem qualidade, o Gerson, quando joga, tem muita qualidade. Então, o Flamengo, na maioria dos jogos, ele domina o meio campo. Então, assim, eu acho que para o Vasco, a gente imaginar que para o Vasco competir nesse jogo de amanhã, eu olho como o Zupac falou, um sistema com 3 homens até mais de marcação, para você ter esse controle do meio campo, e o Felipe Coutinho sendo o homem de criação e o cara que mais se aproxima dos 2 homens da frente ali, que a gente pode definir aí quem pode ser o parceiro do Verratti. Então é isso, eu acho que é importante, é muito importante para o Vasco esse confronto com relação à classificação, com relação ao enfrentamento contra um grande rival que é o Flamengo, que tem um elenco mais qualificado, mas também a montagem do Carille, do time, para que possa competir e possa ter chances de vitória. E interessante, assim, por força de trabalho, né, nos tempos que eu cobria o Corinthians, eu vi muito de perto o trabalho do Fábio Carille, em circunstâncias até minimamente parecidas com a deste final de semana. E acho que ele deu grandes nós, né, grandes movimentos no tabuleiro de xadrez na carreira dele, em clássicos onde ele tinha desvantagem e ele conseguiu montar os seus times, especialmente em duelos Corinthians e Palmeiras, mais de uma vez, e que ele conseguiu trancar o time adversário e ganhar o jogo. Isso, em teoria, não é uma vantagem, mas é um ponto onde o vascaíno pode se agarrar. Mas tem uma pegadinha aí, porque quando a gente imagina esse modelo de jogo, o que é que o Vasco tem que fazer? Marcar forte e sair em velocidade. E aí que mora o problema. O Vasco não tem jogador de velocidade. Não tem. David está machucado, Adson está machucado, o Vasco não tem velocidade. O Vasco tem tentado ter posse de bola nas mãos do Fábio Carille, justamente porque o elenco não compreende esse momento. A velocidade é só o Paulo na lateral dele. Os laterais, assim. E é por isso também que o Carille tem tentado fazer um jogo de posse, porque não tem outro jogo para fazer. Ele é o único escape ali pela lateral, e é muito pouco para o Vasco. Acho que esse é o problema para tentar marcar e contra-atacar o Flamengo, é a falta de velocidade para ser a flecha. Aí o problema. O aí Vasco acaba tem... caindo, né, Pascoal, naquele lugar do Piton, tentar uma bola no Verratti, e aí acaba ficando previsível. O time do Vasco vai jogar com... Um meia vai jogar. Qual meia? Eu não sei qual ele vai jogar. Imagino que o Coutinho, né? O Coutinho, se vai jogar o Payet. Um meia vai ter que jogar. Vai chegar um dia, quando o Vasco tiver pelo menos um homem de beirada de campo, que os dois podem jogar juntos. Eu acho que esse dia não vai chegar. Vai chegar. Eu acho que não chega? Muito grande esse dia chegar. Eu acho que esse dia vai chegar. Eu acho que eu vou ver esses 2 caras juntos. Gostaria muito de ver. Tem que ter muito treino coletivo para que funcione. Agora, assim... Eu não vejo o Vasco de outra forma, a não ser jogar com 4 volantes na partida contra o Flamengo. E aí Coutinho e Verratti. Volantes? E aí o Coutinho perto do Verratti. 4 volantes. Não vejo. Hugo Moura, Jair, Tietê e o Paulinho, que pode voltar, que tem pouco mais de saída. Isso. Paulinho foi aí você pode fazer o Tietê e o Paulinho, 2 caras para correndo e voltando, e os 2 caras, 2 cabeças de área. O que ele pode fazer também é colocar o Puma na segunda linha. Não é o ideal, mas é um cara que tem um pouco mais de velocidade e pode dobrar com o PH para marcar o lado esquerdo do Flamengo. É uma mas aí outra sem o Coutinho, sem o Payet... Não, com o Coutinho junto com o Coutinho de Verratti segundo na frente. atacante. o Coutinho como porque, segundo na verdade, homem. o meu ponto também foi esse. Assim, por um instante eu falei, mas e aí? Quem vai ser o segundo atacante? O Coutinho já está junto com o Verratti. Coutinho e Verratti. Coutinho e Verratti. Por quê? Se a bola parar no... Aí tem que ser o Tietê aí, né? Porque o Tietê tem mais saída de bola. Não, o Tietê e o Jair. O Tietê e o Jair, ou o Tietê e o Paulinho, para fazer a saída de bola. São 2 volantes de saída. Aí você põe Hugo e Jair, por exemplo. Hugo e Jair. Hugo e Jair. Tietê e Paulinho. Tietê e Paulinho. Coutinho encostado no Verratti. Coutinho aqui na frente e o Verratti. Aí o que você faz? Você manda a passagem dos laterais. É um caminho. Aí você vai... O volante. Aí você vai cair naquela proposta que a gente sempre fala. A bola cruzada para o Verratti, para ele chegar na área, porque ele sabe fazer gol.
Ele é respeitado. Tem opção de meia, né? Só pra assim, tem o Zuccarello e o Alex Teixeira, que tudo bem, não vive uma boa fase. Teixeira é menos confiável nesse momento, até pela intensidade. Mas tem a opção de colocar 3 volantes e um meia. O que ele fez? Joguei muito contra o Alex e o menino era rápido, viu? Começo de carreira, cheio de vontade. Foi o que ele fez contra o Sampaio Correia. Fez os 3 volantes, sem o Paulinho, porque o Paulinho foi preservado, com Payet, Zuccarello e Verratti. Foi o que ele fez. Então ele tem alternativas, manter isso, reforçar o meio, colocar o Puma na segunda linha. Eu acho que ele vai ter que dar sustentação no meio. Contra o Flamengo, ele tem que dar sustentação no meio, porque ele não pode largar a defesa do Flamengo de mano com os atacantes, a defesa do Vasco de mano com os atacantes do Flamengo. E na defesa, o Lucas Oliveira talvez não jogue, aí seria Lucas Freitas ou Maurício Lemos, que é um zagueiro mais pesado. O Maurício Lemos é mais de ficar na marcação, não sair. E o João Vitor que está numa fase boa com a torcida. O João Vitor é um zagueiro rápido. Bateu boca com o torcedor no fim de semana. Sim, pediu para ir embora porque já pediu para sair. E pediu, e tem um negócio do Cruzeiro também que está interessado. Desistiu. O Cruzeiro não vai mais no... Eu gosto muito do João Vitor. Ele pegou o Matheus Gamarra, zagueiro do Atlético Paranaense, e aí suspendeu o João Vitor. O João Vitor, eu gosto do João Vitor. É um jogador que tem recuperação, um jogador rápido. Às vezes ele faz alguma lambança na saída de bola. Cabeça quente, às vezes demais. Alguma lambança na saída de bola. Por isso, eu vou falar só a minha impressão a respeito. A bolinha quebrada tem um valor. Então, mas foi o que eu falei pro capitão. Acho bonito sair jogando. Então, talvez seja jogo pro Carille dar um passo atrás na ideia do que ele tá construindo. Mas aquela bolinha quebrada, hein? Aquilo é um espetáculo. Vai brigar pela segunda. Tem 3 volantes para brigar pela segunda. Amanhã é um jogo pro Carille old school. Amanhã é jogo pro um Carille raiz. E provavelmente amanhã é jogo Carille raiz. Não, ele sabe que se perder esse jogo vai ser muito grande. Legal o Carille se adaptar ao modelo do Vasco. Eu já fiz elogios a respeito disso. Ele se adaptar ao modelo que o torcedor do Vasco gosta de um time que saia jogando e que tenha velocidade na frente. Cada time tem um padrão de jogo. O do Vasco é a bola no meio e velocidade na frente. Perfeito? Esse é o padrão. Porque era assim com o presidente, o atual presidente do Vasco. Era assim com o Juninho Pernambucano, que fazia a bola chegar. Eu não vou falar de Roberto Dinamite, porque aí eu vou chorar. Então é melhor eu não conversar a respeito disso, porque são jogadores que são acima da média, que o Vasco hoje, infelizmente, não tem. Eu gostaria muito que o Vasco aparecesse um outro Pedrinho. Um Felipe. O Felipe Maestro. Felipe era brincadeira. Nossa, ele jogava de lateral esquerdo, jogava de meio esquerdo, jogava de ponta esquerda. Esse rapaz era um espetáculo de jogador. Mas é difícil aparecer. O Coutinho é um jogador diferente, mas não a forma... O Payet é um jogador diferente, mas se o Payet tivesse... Posso lembrar da final do Mundial, qual foi o ataque do Vasco? Pode. Conta pra gente. O ataque foi na prorrogação. Romário, Edmundo, Donizete, Pantera e Viola. Nossa. É que quando fala de ataque eu sempre relembro. Aí o capitão deu uma controladinha ali. Quem foi o melhor em campo? Segurou? Capitão nota 8. Capitão nota 8. Iria ganhar o prêmio de melhor jogador da final, mas não tinha isso, né? O melhor do campeonato acho que foi o Edilson que ganhou. Foi Edilson. Mas assim, o capitão deu uma controladinha ali em Romário, Edmundo. Quem que escapou para ser 8 no Pantera, 10? Viola. Então, essa é a dúvida do pessoal. O pessoal fala que devia ter sido 10, mas o pessoal da nota era mais pesado. Criterioso, né? Enfim. Diz só em cima do que o Pascoalzinho falou dos times Reza a lenda que teve uma recuada perigosa pro Dida no começo do jogo. Reza a lenda que escapei. E foi aí que escaparam os 10 pontos, Casito. Era pra ser 10. Verdade. Maravilhoso. Deixa eu só fazer uma colocação aqui antes de pedir o placar para vocês, porque eu falei que o Flamengo, se vencesse o jogo ainda, ia olhar o saldo de gols contra o Volta Redonda. Mais ou menos, porque o saldo de gols do Flamengo nesse momento é de 13 gols e o do Volta Redonda de 1. Acho que a gente pode cravar aqui que se o Flamengo vencer a partida, se classifica como primeiro, pode né? Apesar de ainda ter 2 jogos. Dito isso, Oswaldo Pascoal. 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. Capitão. Então, 2-0 Flamengo. Zupa. Clube de Regatas do Flamengo, 3. Clube de Regatas Vasco da Gama, 1. 3-1. 3-1 é um bom placar. Eu vou de 2-1. Tô achando que vocês estão botando muita diferença aí. Esse clássico, de vez em quando, o bicho pega e vira um negócio complicado. Teve um 6-1 outro dia desse aí. O bicho pegou aqui, pegou ali, 6-1 no placar. O bicho pegou, foi pros outros, né? A gente vai fazer o intervalo, mas... Muito bem, dito isso, meu palpite também é 2-0, né, cara? Não nesse vídeo aqui só, já falei em outros vídeos pra trás aí. Meu palpite é 2-0 Mengão. Galera, é o seguinte,
Veja do que o Flamengo precisa para se classificar à semifinal do Carioca com uma rodada de antecedência. Vamos lá então, ó. Eu já vou pular aqui direto, né, cara? Todo mundo já sabe o horário do jogo, é amanhã às 21h45. Se o Flamengo vencer, o Flamengo vai a 20 pontos e garante a classificação com pelo menos o segundo lugar. Só poderia ser ultrapassado pelo Volta Redonda. Porém, os saldos de gols, né? Já vimos aí que o Flamengo tem um saldo gigante de gols. Se empatar o clássico, o Flamengo vai a 18 pontos e teria que torcer para 3 desses 5 times não ganharem na rodada. São eles, Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu, eles chegariam a 16 pontos. Botafogo, Maricá e Madureira chegariam a 15 pontos. Observação, o Vasco também ficaria com 15 pontos, mas não poderia mais ultrapassar o rubro-negro pelo número de vitórias. Se o Flamengo perder o clássico, hein? Como que fica? Ó, o Flamengo ficaria com 17 pontos e teria que torcer para que 4 desses 5 times não vençam na rodada. Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu, já falamos, chegariam a 16 pontos. Botafogo e Maricá, Madureira chegariam a 15 pontos. Observação, o Fluminense pode chegar a 17 pontos, mas não tem como ultrapassar o Flamengo pelo número de vitórias. Tá aí, então, esse pequeno recorte, né? E o título simbólico da Taça Guanabara, por outro lado, não pode ser matematicamente garantido nessa rodada. Porém, o Flamengo pode já ser o virtual campeão se vencer o Vasco e o Volta Redonda perder do Sampaio Corrêa. O Voltaço ainda poderia chegar aos 20 pontos do rubro-negro na última rodada, mas teria que tirar uma diferença de 12 gols, né? Que foi o que a Daniela Boaventura falou aqui no vídeo. 12 gols é muita coisa. Flamengo, então, galera, vencendo aí, já garante a Taça Guanabara, né? E é isso, cara, maravilha! Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Muito obrigado a todos vocês, saudações rubro-negras. Fui!